da Manhã Paraná teve acesso com exclusividade, aponta que o governador Ratinho Júnior do PSD aparece como favorito na corrida pela presidência da República em vários cenários para as eleições do ano que vem. A pesquisa ouviu 800 pessoas com 16 anos ou mais em todo o estado entre os dias 14 de março e 1º de abril. Margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança de 95%. Bom, foram simulados 6 cenários diferentes para o primeiro turno. A tela está aparecendo aí para quem acompanha a nossa transmissão no YouTube. Na disputa, com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, Ratinho aparece em segundo lugar com 26,8% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro aparece com 39,9%. Em terceiro lugar está o presidente Lula com 17,9%. Mas nas simulações em que o ex-presidente Bolsonaro não concorre, o governador Ratinho Júnior lidera em todos os cenários. Com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro do PL concorrendo à presidência, Ratinho tem 40,4% da preferência dos eleitores paranaenses, enquanto Michele tem 28%. O presidente Lula aparece em terceiro com 19,1%. Quando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aparece na disputa, Ratinho segue na liderança com 46,8% dos votos. Presidente Lula aparece em segundo com 19% e Tarcísio com 16%. A pesquisa também simulou diferentes cenários sem a presença de Lula e com o vice Geraldo Alckmin na disputa. Se a campanha fosse contra Jair Bolsonaro, o ex-presidente ficaria com 39% dos votos, enquanto Ratinho teria 35,1%. Considerando o empate técnico dentro da margem de erro de 3,5 pontos para mais ou menos, Geraldo Alckmin aparece na terceira colocação com 11,44% dos votos. Na simulação, sem o ex-presidente Jair Bolsonaro e com a esposa dele no lugar de Ratinho, no lugar de Jair Bolsonaro, Ratinho teria 43,8% das intenções de voto. Já Michele Bolsonaro, essa substituindo, portanto, Jair Bolsonaro, 28,1% e Geraldo Alckmin, 10,5%. Quando a disputa envolve o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, o governador Ratinho segue liderando aqui no Paraná com 53,4% das intenções de voto. Na sequência, aparece Tarcísio de Freitas com 17,9%, Geraldo Alckmin com 10,2% e Ronaldo Caiado com 1,8%. A gente vai trazer já mais detalhes da pesquisa, mas acho que é importante que a gente tenha a leitura do que esses dados representam efetivamente para a nossa audiência, né, Koba? Olha, Rafa, a gente tem que pontuar que essa pesquisa é feita aqui no estado do Paraná, né? Então, obviamente que o Ratinho vai muito bem, obrigado, até porque governa o estado do Paraná há quase 8 anos, há quase 7 anos, né? Está finalizando agora aí o segundo mandato. Então, obviamente que esses números, esse desempenho de Ratinho Júnior não surpreende, já que é o quintal dele, né? Então, você vê isso muito claro, por exemplo, quando você põe o Tarcísio num dos cenários, o Tarcísio está aparecendo com 16% abaixo até de Lula. Então, a gente precisa deixar isso muito claro para o nosso ouvinte aqui, que é um retrato da realidade do Paraná. Então, como o estado do Paraná, como os paranaenses estão vendo a disputa para a presidência da República. E aí, obviamente, que Michele Bolsonaro não vai ter um resultado tão alto, o próprio Tarcísio, o Zema, o Caiado, ou seja, governadores de outros estados não vão se sair tão bem aqui porque nós estamos no quintal de Ratinho Júnior. É a mesma coisa se a gente falar aqui sobre uma pesquisa lá em Goiás. O Caiado vai estar estourado, o Ratinho vai estar baixo, o Tarcísio vai estar baixo. Se a gente fizer uma pesquisa em São Paulo, quem vai sair bem é o Tarcísio, o Ratinho vai sair baixo. Então, é um cenário do paranaense, é um olhar do paranaense para a eleição de 2026. Mas também alguns dados aqui nos chamam a atenção. O percentual de intenção de voto no presidente Lula continua caindo, né? A gente teve uma eleição em 2022 e que esse número de Lula está caindo no decorrer do mandato dele. Nós já estamos indo aí para o terceiro ano do governo Lula
E a parte econômica, a alta taxa de juros, a inflação, isso está pesando muito na popularidade do Lula. Ele tem agora investido aí, principalmente na área da comunicação, vai fazer uma campanha, um 360 na campanha ali do governo dele, para tentar evitar esse derretimento da popularidade dele. Ele anunciou crédito consignado para uma parte da população, ele apresentou esse projeto aí que está na Câmara, está no Congresso, sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Então ele está, hoje vai anunciar a questão da antecipação aí do 13º para os aposentados. Então, são medidas muito populares que o governo Lula está tomando para tentar reverter essa queda na popularidade dele. Agora, obviamente que Ratinho ia sair muito bem nessa disputa. É bom a gente pontuar também, e aí nós vamos depois também trazer com um pouco mais de detalhes, a pesquisa da Quest ontem, que aí essa sim feita em todo o Brasil, que aí traz esse resultado do Ratinho, acho que mais factível, porque de fato, aqui só no Paraná, obviamente que o Ratinho ia sair muito bem, como até brinquei ontem, é como pescar de tarrafa dentro do aquário, não tem como não voltar com muito peixe desse aquário. Essa pesquisa aqui para o Ratinho Júnior. O resultado é completamente esperado. Bom, aí é o seguinte, né? Dentro dessa pesquisa, houve também simulação, possíveis cenários para o segundo turno. Entre Bolsonaro e Lula, o ex-presidente teria 56,4% dos votos dos paranaenses e Lula 27,3%. Se a disputa fosse entre Tarcísio de Freitas e Lula, o governador de São Paulo teria 48,6% e Lula 28,7%. Entre Ratinho Júnior e Lula, o governador ganharia aqui no Paraná com 67,6% dos votos e Lula teria 21%. O presidente também perderia no segundo turno aqui no Paraná contra Michele Bolsonaro. Ela aparece com 53,5% das intenções de voto e ele com 29,7%. Contra Ronaldo Caiado, Lula teria 28,8% dos votos, enquanto o governador de Goiás teria 38,6%. Nas simulações de segundo turno sem Lula e com Alckmin no lugar, Bolsonaro aparece com 54,7% dos votos e Alckmin com 28,5%. Na disputa com Tarcísio de Freitas, Alckmin tem 30,1% e Tarcísio 43,4% dos votos. A pesquisa também levantou a rejeição dos eleitores a possíveis presidenciáveis. Lula é o que tem a maior rejeição, citado por 59,2% dos paranaenses. Em seguida aparece Bolsonaro com 33,1%. Eduardo Bolsonaro em terceiro lugar com 23,5% e Michele Bolsonaro com 23,1%. O vice-presidente Geraldo Alckmin tem 21,7% de rejeição. E também são mencionados o nome do cantor Gustavo Lima, com 20,2%, e do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, do PDT, com 19%, além do influenciador Pablo Marçal, com 17,9%. Caiado tem 13,2% de rejeição entre os eleitores paranaenses, Romeu Zema, do Novo, 10,3% de rejeição e Tarcísio de Freitas, 10%. Ratinho é o que aparece com o menor índice de rejeição, com 9,5%. O levantamento também mediu o grau de satisfação com o governo estadual. 78,8% dos eleitores paranaenses ouvidos na pesquisa aprovam a gestão do governador Ratinho, 15,9% desaprovam e 5,3% não responderam ou não souberam opinar. Na avaliação do governo do estado, 60,3% consideram o governo ótimo, 28,9% regular e 9,4% ruim ou péssimo. A avaliação do governador Ratinho aponta que 63,7% consideram ótimo, 25,3% regular e 9,5% ruim ou péssimo. Olha, Rafa, esse trecho da pesquisa aí nos mostra o quanto o Ratinho é um bom padrinho político para essa eleição agora de 2026. Foi assim em 2024, quando conseguiu eleger muitos aliados nas principais aí prefeituras
aqui do estado do Paraná, e esse índice aí, essa avaliação batendo aí quase na casa de 80%, é um patamar de fato muito alto. Então, ninguém quer brigar com o Ratinho Júnior agora, ninguém quer brigar com o Ratinho Júnior em 2026 por conta desses números, dessa avaliação muito positiva da gestão que ele fez. E além disso, Rafaela e ouvintes aí que estão agora nos ouvindo, esses números, esses dados nos trazem uma perspectiva de que algumas pessoas dentro do Palácio Iguaçu comentam muito nos bastidores, muito de forma reservada, de que Ratinho pode sim voltar a ser governador do estado, caso o projeto nacional dele não dê certo, agora em 2026, existe aí uma corrente dentro do Palácio Iguaçu em que defende essa ideia da volta de Ratinho Júnior na eleição de 2030, tá? Então, por isso, Ratinho vai tentar fazer um sucessor ali de dentro, entre aspas, da sua casa, ou seja, uma pessoa muito ligada a ele, um político muito próximo a ele, para que essa lealdade seja tamanha que evite uma reeleição em 2030 para que Ratinho Júnior possa voltar, e esses números o credenciam para isso. Uma aprovação aí muito alta, de quase 80% entre os eleitores do Paraná. Bom, a pesquisa trouxe ainda a leitura que os paranaenses têm sobre a atuação dos poderes da República. A avaliação da presidência tem 58,8% dos entrevistados dizendo que é ruim ou péssima, enquanto 21,2% disseram ser regular e 19,9% avaliaram a presidência como ótima. Na avaliação de Lula, índice de insatisfação é ainda maior. 60,4% avaliam como ruim ou péssima, outros 21,2% avaliam como ótima e para 18% a avaliação do presidente é regular. Sobre o Congresso Nacional, quase metade, 49,1%, avalia como ruim ou péssima a condução, 33,9% como regular e apenas 12,9% tem atuação como ótima. Já o STF foi avaliado como ruim ou péssimo para 50,6%, por regular por 24,2% e como ótimo por 21,6%. Em relação a aprovação do governo Lula, 66,3% desaprovam o presidente e 30,4% aprovam, 3,3% não souberam responder. Houve ainda avaliação sobre a economia brasileira, sobre setores do governo federal, sobre prioridades que o presidente da República deveria ter. Aí você acessa o portal ric.com.br, tem por lá a leitura completa dessa pesquisa e desse quadro. Agora 7h22. 7h22, é o seguinte, a gente fala agora sobre a pesquisa da Futura, que trouxe, o senador Sérgio Moro, do União Brasil, liderando aí a corrida pelo Palácio Iguaçu, nos 4 cenários simulados para o primeiro turno. Pesquisa ouviu 800 pessoas com 16 anos ou mais em todo o Paraná, entre os dias 14 de março e 1º de abril, margem de erro de 3,5 pontos para mais ou menos, nível de confiança de 95%. A gente vai colocar na tela também aqui as informações para nossa audiência, mostrando ali o cenário de Sérgio Moro, com 32,4% dos votos, enquanto o ex-governador Roberto Requião aparece com 17,8%. Em seguida, Beto Richa, com 11,9%, e Cristina Grêmio, que já falou que sairá ao Senado, com 6,6%. Alexandre Cury, do PSD, aparece com 5,8% e Guto Silva com 2,8%, além de Enio Verri, do PT, com 2%, brancos e nulos, somando 12,5%. No segundo cenário da pesquisa estimulada, o ex-prefeito Rafael Greca, na disputa, tem 31,6%, Requião 17,4%, Greca 12,3%, Richa 11,1% e Cristina Grêmio 7,8%. Guto Silva aparece com 2,4% e Enio Verri com 1,9%. Brancos e nulos somam 10,8%. Há ainda um terceiro cenário pesquisado, que aponta Cida Borghetti e o deputado Zeca Dirceu na disputa. E aí nesse quadro, Sérgio Moro aparece com 34,8%, Requião 18,2%, Richa com 11,4%, Cristina Grêmio 8,5%, Cida Borghetti 4,1% e Zeca Dirceu 3,2%, além de Guto Silva com 2,6%. Brancos e nulos representam 12,8%. E aí no quarto cenário, Sérgio Moro também segue na frente com 36,2%, Requião com 18,5%,
Beto Richa, 13,5%, Cristina Grêmio com 8,8%, Zeca Dirceu com 3,2% e Guto Silva com 2,6%, além de Darcy Piana, que entra no quadro com 0,5%.